Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Abraão, eu faço Geografia e Formação Pedagógica e a gente vai fazer mais um vídeo de mais uma aula referente ao estágio supervisionado, que é solicitado. Essa aula vai fazer parte no Geografia, primeiro ano do ensino médio. O objetivo dela é compreender conceitos de geopolítica, analisar a relação entre geopolítica e poder, analisar a consequência da geopolítica para a sociedade. Então o tema seria geopolítica, né? Que a gente vai estar abordando nessa aula. Qual a habilidade? Identificar as principais potências, as atuais e suas características, potências mundiais. Analisar estratégias adotadas pelas potências para manter e ampliar sua posição no cenário internacional, compreender a implicação das potências mundiais para o sistema internacional, considerando as tensões, conflitos e desafios decorrentes de suas relações. Então, começando, você sabe o que é geopolítica? Segundo a definição do slide, é um termo que se refere à influência do espaço geográfico sobre as relações políticas e estratégicas entre países e religiões. Geopolítica se concentra em estudar como recurso, localização, território, a história de um país ou região afeta o seu poder, a influência dos relacionamentos internacionais. Então, geopolítica, de geografia, então, territorial, espaço geográfico ali, um país delimitado, né? E a política vem das relações políticas de cada país naquele continente. Então a forma que ele consegue estar usando a sua influência, o seu poder para termos políticos para o seu território. Né? Você vai pegar as maiores potências aí, França, Alemanha, Inglaterra, Itália, né? Então como é que eles fazem, o que eles conseguem fazer para influenciar o seu território, que é tudo uma guerra política, né? Hoje em dia. Então a gente vai estar vendo um pouquinho mais sobre isso, o que eles utilizam, o que eles fazem para conseguir ter todo esse andamento. E aí muitas das vezes isso acaba resultando em guerras também. No passado muito mais que hoje, né? A Rússia com a Ucrânia, ela se começou numa guerra geopolítica e se transformou em uma guerra de verdade, né? Aí vai uma questão mais antiga, que vem da União Soviética, questão de território, depois foi dissolvida, né? Então o sonho da Rússia, um deles, né, é sempre retornar ao que era o seu império. Então por isso que a questão da Ucrânia e da Rússia é um pouco complicado sobre isso. E lidando com isso, né, ao longo do passar dos anos a gente sempre teve relações de recursos naturais com a geopolítica. Tanto que os Estados Unidos ele acabou sendo um país muito fluente nesse quesito, até porque através das guerras de armamento, que ele usou o armamento ali para conseguir aliados, e ele também teve muita questão do petróleo, né? Que basicamente o petróleo, quem tinha petróleo ficava rico da noite pro dia. Foi o que aconteceu com parte do Oriente Médio, na Arábia Saudita ali, que era um país que até antes de 90 era um país bem ruim, se você for olhar as fotos e tudo mais. E a partir do descobrimento do petróleo virou um país de milionários, né? E cada vez mais eles vão melhorando, se abrindo para o mundo. Não é à toa que ela teve no Catar a Copa do Mundo e tudo mais. E isso daí faz eles expandir muito, né? A questão do poder também. A Arábia Saudita, o Catar, aquelas regiões ali, eram outros 1990 para trás. E hoje tem uma influência muito grande. E qualquer país ali quer se aliar a eles devido ao petróleo, né? A própria Venezuela também tem um crescimento muito grande com a questão do petróleo. Mas aí depois tem uma questão interna ali de administração que acabou prejudicando um pouco. Mas todo país que tinha petróleo na década de 90 principalmente, ele tinha um upgrade muito grande. Ele
crescia economicamente muito, porque é o petróleo que gira em torno do mundo, né? Em várias coisas, vários materiais e tudo. Então, quem tinha petróleo praticamente cresceu muito. A própria Petrobras no Brasil também se valorizou muito devido ao petróleo que o Brasil tem, né, as refinarias e tudo mais. Então aqui fala, geopolíticas e recursos naturais, também concentra os estudos em recursos naturais, petróleo, gás natural, minerais, né? Na própria Europa, o gás ele é mais predominante que até o petróleo devido ao aquecimento, né, das pessoas no inverno. Fecha no Brasil que você tem o chuveiro elétrico, lá não existe chuveiro elétrico. Lá é a base de gás natural. Tudo é base de gás natural. 90% das coisas lá, né? Então, aquecimento, chuveiro, é um dos recursos naturais mais utilizados na Europa. O controle desses recursos pode afetar a influência de um país. Então, retornando ao slide, o controle desses recursos pode afetar o poder e a influência de um país, bem como a sua capacidade de exercer pressão sobre eles. Então, por exemplo, se um país tem tal minério que ele praticamente só ele tem, e outros países precisam desse minério, ele vai pressionar em alguma coisa que ele quer. Muitas vezes não tem a ver com dinheiro ou valores, mas com influência, com poder. Por isso o jogo da geopolítica é um jogo de xadrez. Porque o país, às vezes, por uma China, já tem muito dinheiro. Obviamente, quanto mais, melhor. Porém, ele tem outros interesses além de dinheiro, certo? Como ser a potência maior que os Estados Unidos, por exemplo. E para isso ele precisa galgar alguns passos até lá. Então ele vai pressionar isso sobre outras coisas com os países maiores. Já com os menores, eles vão aceitar o que tem que ser feito, né? Então, isso daí acaba gerando conflitos. Por isso que tem aquelas organizações para tentar amenizar e não chegar nesse ponto. Até a questão da guerra da Rússia e da Ucrânia, um dos motivos é isso também, porque basicamente todo o gás que é levado para a Europa, gás natural, ele é fornecido pela Rússia e pela Ucrânia. A Ucrânia tem uma grande parte. E aí também são um dos conflitos, um dos motivos dos conflitos é esse poder que a Rússia quer determinar sobre o gás, porque ela teria mais influência para pressionar com o que ela quer. A questão dos gases naturais, pode gerar até conflitos. A gente também tem a questão do ferro e do aço, que são muito utilizados no mundo inteiro para várias coisas. E a China é o grande detentor, né, do ferro e do aço. Então, cai naquilo mesmo. Se ela tem um grande poder sobre aquilo, sobre um dos minérios mais utilizados do mundo, e ela pode fazer o que ela bem entender. E o país, ou ele aceita, ou ele vai ficar igual aos Estados Unidos, né? Aquela Guerra Fria ali, como já aconteceu, né, em tempos passados entre a União Soviética e os Estados Unidos. Naquele caso era guerra armamentista, agora é uma guerra mais em termos de recursos, né? Então esses recursos são muito importantes e você ter um país que tem muito mais do que os outros gera sérias preocupações, como diz no slide. É o maior produtor do mundo, você tem que gerar preocupações entre os países, já que o país tem que ser acusado de doping, venda de produtos e preços abaixo de custo. Ele subsidiar a sua indústria siderúrgica. Ou seja, talvez ela nem está tendo lucro, mas a questão dela não é muitas vezes o dinheiro, mas é o poder, a influência, é o conhecimento. Muitas vezes é igual ao comércio, que ele está até vendendo abaixo do custo, mas para ele ter um conhecimento da sua marca maior, entendeu? E a China tem feito muito isso. Então, finalizando a aula, eu fiz uma pesquisa aprofundada para vocês sobre as demais opções de energias renováveis e qual a sua utilidade, né? Você pode fazer uma pesquisa, detalhar ela numa folha e aí na próxima aula eu vou fazer a correção e entrego para vocês. Então por hoje é só. Tchau, tchau, gente.